Vamos mergulhar juntos numa jornada para entender o que realmente significa ter uma vida resgatada. É uma análise profunda sobre a jornada de uma vida santa. Deus nosso Pai, nós queremos te bendizer pela tua grandeza, pela tua salvação, que é tão maravilhosa. Muito obrigado, Pai, pelo presente que é a tua palavra e por essa redenção que a gente tem no sangue precioso de Cristo. A gente pede agora que o teu Espírito venha nos dar revelação, sabe, entendimento, para que cada um que esteja ouvindo possa pegar a profundidade do teu plano. Em nome do Senhor Jesus, amém. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal O Trigo Mais Fino. Que bom que estamos juntos para isso. A palavra de hoje, baseada nos ensinamentos do Minustro, ela é muito importante e eu creio que ela vai trazer uma grande revelação para a nossa caminhada. E tudo começa com essa pergunta, que é a pergunta-chave de tudo. Para que nós fomos de verdade resgatados? A gente comemora muito a salvação, né? Mas já paramos para pensar no propósito final dela? Para que exatamente a gente foi comprado de volta? Bom, e para a gente entender o propósito, o primeiro passo é entender o preço, porque é o valor dessa redenção que vai definir o padrão para a nossa vida a partir de agora. E a base de tudo está aqui, nesse versículo de 1 Pedro. A gente não foi resgatado com prata nem com ouro. O ministro faz questão de frisar isso. O preço que foi pago não foi uma coisa material, comum. Foi algo de um valor que não dá nem para calcular. O precioso sangue de Cristo. Agora olha só que interessante esse contraste. Ouro e prata, que o mundo valoriza tanto, são coisas sem vida, inorgânicas, sabe? Mas o preço que foi pago por nós, o sangue de Cristo, é vivo, é orgânico, cheio de um poder que é eterno. Essa diferença é crucial. A gente não foi comprado com uma moeda, mas com vida. Certo, mas resgatados do quê? Desse tal de fútil procedimento. E o que é isso? Como o ministro explica, uma vida fútil é uma vida sem alvo, sem propósito. É aquela coisa de só existir, sabe? De seguir as tradições da família sem nem saber por quê. Fomos tirados de uma vida que não tinha o menor significado. Então, beleza. Fomos resgatados dessa vida vazia. E agora? O que acontece depois? Porque a redenção é só o começo da festa, não é o fim. Agora a gente precisa crescer. E o caminho para esse crescimento é bem claro. Primeiro, tem que rolar uma limpeza, uma faxina interior. Se livrar de todo aquele lixo antigo. Depois, vem a nutrição. Assim como um bebezinho chora por leite, a gente tem que desejar a palavra. E o resultado de tudo isso? Um crescimento de verdade. Um amadurecimento que nos transforma por completo. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental e que o ministro bate muito na tecla. Isso aqui não é autoajuda, não é só corrigir uns maus hábitos. Isso seria só passar uma maquiagem, entende? O verdadeiro crescimento, ele vem de dentro para fora. Vem da nutrição que a gente recebe e que muda a nossa essência, quem a gente é. Mas para que serve todo esse crescimento individual? Será que é só para a gente virar uma pessoa melhor e pronto? Não, o objetivo é muito maior. A gente cresce para fazer parte de uma construção divina. E essa imagem aqui ilustra a transição de um jeito genial. O leite, que é o alimento espiritual, ele não nos deixa moles ou frágeis. Pelo contrário, ele nos transforma em algo sólido, forte. Ele nos transforma em pedras. Pedras vivas, prontinhas para serem usadas na construção de Deus. E essa pedra angular, que é Cristo, ela provoca uma reação. Para quem crê, ele é a base segura, sabe? A peça mais importante da construção. Mas para quem rejeita, essa mesmíssima pedra vira um obstáculo, um motivo para tropeçar e cair. A pedra é a mesma, o que muda é a nossa reação a ela. E isso define o nosso destino. Então, o ponto principal é exatamente este. Somos nutridos para virar pedras e assim sermos construídos juntos como uma casa espiritual. Esse é o grande propósito coletivo da nossa salvação e do nosso crescimento. Acontece que essa jornada de construção não é um caminho tranquilo, sem obstáculos. O ministro nos dá um alerta muito sério sobre uma ameaça real que tenta o tempo todo sabotar essa obra. E o perigo é que eles não chegam com uma placa no pescoço. Eles agem na surdina, sabe? Vão introduzindo ideias que até parecem boas, mas que lá no fundo estão negando a verdade. Eles se aproveitam da fé das pessoas e, o mais irônico, prometem uma liberdade que eles mesmos não têm de jeito nenhum.
Olha, o ministro usa as próprias palavras da Escritura para pintar um retrato bem vívido e até chocante. Eles são como uma fonte que não tem água, como animais que agem por puro instinto. As imagens são bem fortes, eu sei, mas elas são necessárias para a gente entender a gravidade do problema e a natureza de quem espalha o engano. Pois é, diante disso tudo, o preço que foi pago, o chamado para crescer, as ameaças no caminho, a grande pergunta é: como então a gente deve viver? E a resposta está em manter os nossos olhos fixos no final da história. A certeza de que existe um governo justo de Deus e um juízo final não é para nos dar medo, pelo contrário, é para nos motivar. Saber que um dia haverá um acerto de contas nos dá um gás para viver uma vida que faça jus ao resgate que a gente recebeu. Uma vida santa. E a gente sabe, né? Sempre vai ter gente zombando, gente dizendo: ué, cadê a promessa da vinda dele? A mensagem aqui é para a gente perseverar. A aparente demora de Deus não quer dizer que ele esqueceu, é que o tempo dele é outro e a promessa dele continua de pé. E assim, a gente fecha o círculo e volta lá para o começo. Se fomos comprados não com ouro, mas com o sangue precioso de Cristo, para sermos pedras vivas na casa dele, a pergunta que fica no ar é essa. É uma pergunta para a gente levar para a vida, para o nosso dia a dia. Será que o nosso jeito de viver hoje está à altura do sacrifício que nos deu vida?